natureza humana? Por que Cristo nasceu na mesma carne e natureza que temos? Para que ele pudesse entender as nossas fraquezas e inclinações para com o pecado e ser um sumo sacerdote misericordioso para nós. As palavras em todas as coisas realmente significam todas as coisas? Sim, amado ouvinte, significam todas as coisas. Paulo declarou que Jesus foi feito da semente de Davi segundo a carne, aos Romanos 1, verso 3. Seria contrário à razão que essas palavras fossem interpretadas como significando que Cristo herdou uma natureza santa e não caída de Maria. Seja qual for a semente de Davi depois da carne, nosso Senhor participou disso. Todos aqueles descendentes de Davi, exceto um, cederam às suas inclinações hereditárias e cometeram pecados pessoais. Jesus, como todos os outros, herdou a natureza de Davi depois da carne, mas não cedeu às fraquezas inerentes dessa natureza. Embora tentado em todos os pontos como nós somos, Cristo não respondeu por um único grau de indulgência a qualquer uma dessas tentações. Sua vida era uma fortaleza constante de poder espiritual invencível contra o tentador. Confiando totalmente na força sempre presente de seu Pai, ele demonstrou a vitória que é possível para todo o Davi. Mais uma vez podemos ler na Bíblia: porquanto, como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou da mesma coisa. Aos Hebreus 2, versículo 14. Observe, amado ouvinte, como o escritor inspirado enfatizou a mesmice do corpo de Cristo. Como homem, ele também é, ele mesmo. Essas 4 palavras são usadas consecutivamente, embora sejam repetitivas e redundantes. E por quê? Para nos impressionar que Jesus realmente entrou na mesma natureza que o homem possuía. Assim como os filhos participam da mesma carne e sangue, Cristo também tomou o mesmo. Como essa linguagem inequívoca pode confundir alguém? Jesus tinha fraquezas hereditárias. Incidentalmente, essas palavras inspiradas nos dizem definitivamente que Cristo participou da mesma natureza das crianças que são participantes da carne e do sangue. Isso não nos diz sem questionar o tipo de natureza que Cristo possuía? Adão teve algum filho nascido antes de pecar? Nenhum sequer. O fato é que todas as crianças que já nasceram no mundo herdaram a mesma natureza caída de Adão, porque todas nasceram depois que Adão pecou. Assim também foi com Cristo Jesus, nosso Senhor. O livro de Hebreus declara que Jesus também participou do mesmo. O mesmo o quê? A mesma carne e sangue que os filhos herdam de seus pais. E que tipo de carne as crianças herdam de seus pais? Apenas carne pecaminosa? Há algum outro tipo de carne, exceto carne pecaminosa, já foi conhecido entre os descendentes de Adão? Nenhum que seja. Se Jesus participasse da mesma carne e sangue que as crianças, teria que ser carne e sangue pecaminosos. Não há outra conclusão a ser tirada. No entanto, ele mesmo era sem pecado. Um escritor, reconhecendo essa posição clara da Bíblia, descreveu de forma muito sucinta nestas palavras: teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus assumir a natureza do homem, mesmo quando Adão permanecia em sua inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça foi enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como todo filho de Deus, Adão
aceitou os resultados do trabalho da grande lei da hereditariedade. Que estes resultados foram mostrados na história de seus ancestrais terrestres. Cristo veio com tal hereditariedade para compartilhar nossas tristezas e tentações e para nos dar o exemplo de uma vida sem pecado. Escritora Ellen Goldwhite, O Desejado de Todas as Nações, página 48. Esta declaração descreveu o funcionamento das leis hereditárias e está em perfeito apoio à declaração de Paulo de que Jesus participou da mesma carne e sangue que as crianças recebem de seus pais. Isto está se referindo à hereditariedade também. Se Cristo tivesse nascido com a natureza não caída de Adão, a própria sugestão de influência hereditária seria ridícula ao extremo. Não poderia haver lugar para nenhum tipo de tendência herdada em uma natureza sagrada adâmica que nunca conheceu nascimento ou ancestralidade. Se Cristo não tivesse fraquezas herdadas, por que o escritor de Hebreus diria que ele participou da mesma carne e sangue que as crianças recebem dos pais? Certo é que o Criador não incorporou nenhuma fraqueza inerente à criação original. Adão não teve batalhas para lutar contra tendências hereditárias. Jesus, como homem, afirma ter esse tipo de poder? Não. Cristo disse: eu não faço nada de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, eu falo estas coisas. Evangelho de João 8, versículo 28. Repetidamente, Cristo falou de ser dependente de seu Pai pelo que ele disse e o que ele fez. Isso significa que ele não possuía divindade e onipotência como Filho de Deus? Pelo contrário, ele era totalmente Filho de Deus, totalmente divino, assim como ele era totalmente homem. Mas essas duas naturezas aparentemente não se amalgamavam em alguma personalidade híbrida que estivesse separada de Deus ou do homem. Cristo era totalmente homem. Ele poderia recorrer a qualquer uma dessas naturezas distintas enquanto vivia aqui em carne e osso. Mas a coisa realmente importante para nós lembrarmos é que ele não exerceu seu poder divino para salvar-se das fraquezas e tentações herdadas de sua ascendência humana. Ele escolheu viver sua vida aqui como um homem da mesma forma que temos de vivê-la. Para salvar-se do pecado e dos perigos da carne, Cristo dependia constante e unicamente do poder de seu Pai. Foi assim que ele venceu o diabo, fechou todos os caminhos da tentação e viveu uma vida perfeita, uma vida de obediência. Por nunca ceder ao apelo inerente da carne, Cristo deu um exemplo do tipo de vitória que pode vir a todo filho de Adão, através da dependência do Pai. Satanás tentou Jesus no deserto para usar o seu poder divino para satisfazer sua fome agonizante. Satanás sabia que Jesus tinha o poder da divindade para operar esse milagre. Sua esperança era que ele pudesse provocar Cristo para atrair a sua divindade para o alívio. Porque isso teria sido um triunfo para Satanás? Ele poderia ter usado isso para sustentar suas acusações de que Deus requeria uma obediência que nenhum homem na carne poderia produzir. Se Jesus não tivesse conseguido vencer o tentador na mesma natureza que nós e pelos mesmos meios disponíveis para nós, o diabo teria provado que a obediência é de fato uma exigência impossível. Satanás entendeu muito bem que Jesus não podia usar seu poder divino para salvar a si mesmo e salvar o homem ao mesmo tempo. Foi isso que tornou o teste uma experiência tão severa e angustiante para o Filho de Deus. Se Jesus realmente herdou a natureza comprometida de Adão, então por que ele não pecou como o resto dos descendentes de Adão? Porque ele estava cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe.
e possuía uma vontade totalmente rendida e santificada. Cristo possuía uma natureza totalmente santificada. Podemos participar desse mesmo poder para nos impedir de pecar? Sim, amado ouvinte. Jesus, vivendo sua vida de vitória sobre o pecado, não utilizou sua divindade, mas confinou-se ao mesmo poder disponível para nós através da conversão e santificação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.